reparti com os irmãos uma reflexão que foi tema de uma das mensagens do Evangelho do dia dessa semana. Os irmãos têm acompanhado no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Vão lembrar, né, o pessoal está revezando nas reflexões, e alguém fez a reflexão, o comentário nessa semana sobre o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, no verso 1, eu vou ler até o verso 6. É um texto muito forte das palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu não me lembro quem foi que fez o comentário, né? São 4 comentaristas, mas um deles é que fez o comentário dessa semana. O texto diz assim, eu vou ler aqui na Almeida atualizada, vocês podem acompanhar ali. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. É um texto forte, né, irmãos? A gente tem aí falado aí algumas séries de mensagens, e eu falei uma série de mensagens alguns domingos atrás sobre orientações, que o Cristo, muito mais do que pregar o Evangelho, ele veio orientar, ou seja, orientar a vida da gente, a nossa caminhada aqui nesse mundo, que é uma caminhada breve, abreviada, né? Nós não ficaremos aqui para sempre. E nesse texto aqui, o Senhor Jesus, ele é claro quando ele fala a respeito da arbitrariedade. O que é isso aí? Você julgar pessoas sem antes você passar o crivo em você mesmo, né? Como é que está a minha vida, para que eu possa verificar a vida de outras pessoas. Eu não sei, não me lembro com quem eu estava comentando essa semana, e citou esse texto, eu não me lembro. A gente conversa com muitas pessoas, e a gente citou um pouquinho essa passagem, né? E eu não me lembro se foi eu comentei ou a pessoa com a qual eu estava comentando, que fez a seguinte citação: às vezes nós nos preocupamos muito com a vida dos outros e nós esquecemos da nossa própria vida, não é verdade? Então, estava agora também um pouquinho antes do culto aí conversando com uma irmã, falando da enfermidade na casa dela, na família dela, enfermidade de várias ordens, vários tipos de enfermidade, a luta que é. E nós temos, né, algumas pessoas que não estão aqui nessa noite, que estão atravessando enfermidades, estão em recuperação, estão reclusas. Então é um tempo difícil, irmãos. A gente às vezes olha para a pessoa está caminhando, está sorrindo, a pessoa está vivendo a vida, e nós achamos que a pessoa não tem nenhum tipo de problema. E às vezes é alguém que carrega muito mais problemas, muitos problemas maiores do que nós mesmos temos. Então nós julgamos as pessoas, nós julgamos a situação da pessoa, julgamos as atitudes das pessoas, e esquecemos que antes de tudo estamos nós estamos aqui. E como é que está a nossa vida, não é? Eu encontrei uma pessoa também, fazia muito tempo que eu não via, nos encontramos sem querer, conversamos assim rapidamente, mas essa pessoa, ela fez uma pergunta para mim,
eu falei, meu Deus, né? Eu procurei responder assim, logo saí. Mas sabe quando você percebe que a pessoa ela quer desmoralizar você, a pessoa quer atingir você de alguma forma, né? Eu saí dali meio triste. Eu falei, meu Deus, as pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Não tem o mínimo que poderiam ter, por dizer que tem Jesus no coração, era ter educação. Então nós percebemos hoje que nem a educação as pessoas mais têm. E nós temos aqui na igreja irmãs que trabalham na escola, dão aula para as crianças. Vocês são testemunhas disso que eu estou falando. Parece que a coisa vem do berço. E a igreja não tem a obrigação de corrigir isso. A palavra de Deus sim, desde que a pessoa se disponha a que isso aconteça. Então, nós percebemos, irmãos, como Cristo aqui, ele é incisivo. Eu poderia dizer aqui, fosse usar uma expressão dos dias de hoje, ele chega a ser até mal criado, quando ele diz assim: não lance para os porcos, para os cães, o que é santo, né? Não joguem pérolas para os porcos, porque o porco ele usa aqui o que tinha de mais precioso naquela época. Talvez fosse hoje, alguém falava, não jogue o ouro, não jogue uma joia, mas o que tinha naquela época era a pérola. Não lance pérola para os porcos. Por quê? Porque eles vão pisar por cima. Não há um discernimento num animal em saber se aquilo é sagrado ou não, em saber se aquilo é valioso ou não. Então a comparação que o Cristo faz aqui, ela é muito forte. Ela é muito forte. E é um texto, irmãos, que se não acompanha, deveria acompanhar as nossas vidas. Sempre que nós queremos falar da vida de alguém, criticar, que não devemos fazer isso, mas às vezes vem impulsivamente, a gente parar um pouquinho e pensar: opa, será que eu não tenho uma trave no meu olho? Será que eu não tenho uma coisa maior no meu olho que preciso tirar para depois analisar a vida da outra pessoa? É um cuidado, irmãos. A gente vive um tempo onde as redes sociais, elas expõem as pessoas. Tudo que a pessoa faz, às vezes ela expõe ali, ela coloca ali, né? Mas veja bem, é a vida daquela pessoa, né? Não tem o direito de fazer uma crítica a alguma coisa. É a vida daquela pessoa. Se ela acha que aquilo não tem nada demais, não tem problema, é a vida daquela pessoa. E às vezes a gente acaba fazendo uma crítica, lançando uma crítica, e a gente nem sabe às vezes o que está envolvendo a situação, né? Então é um texto forte esse que foi falado. Eu não me lembro quem foi que fez o comentário, mas foi bem feliz no comentário, comentou muito, muito bem essa questão. E quando eu estava ouvindo, eu falei: é uma questão difícil, é uma questão complicada, porque dentro disso que a gente tem falado aqui direto, né, das orientações, elas fazem parte das orientações, das dicas que o Senhor Jesus dá para a nossa vida, né, irmãos? Eu sei que mesmo para quem aparentemente tem dinheiro no bolso, tem saúde, os tempos não têm sido fáceis, né, irmãos? Os tempos não têm sido fáceis. Então, a gente pregou aí alguns domingos atrás, até fiz uma homenagem ao Dr. Paulo naquela pregação, porque foi um tema que ele usou numa pregação lá na Avenida Guapira, quando a igreja estava lá. A que hora nós estamos no relógio de Deus? Eu acredito que com todos esses acontecimentos que a gente tem visto aí, mundo afora, muita gente lembrou dessa mensagem, né? Muita gente lembrou dessa mensagem. E eu lembro que eu citei aqui uma frase: o negócio acontece quando a gente acha que está tudo em paz. Então, quando a hora que a coisa amenizar, a gente acha que está tudo em paz, aí vem, é como o ladrão que vem no momento que a gente menos espera. Então é um tempo complicado que nós estamos vivendo. E a nossa firmeza, ela tem que estar na palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Logo depois o pessoal vai estar dirigindo alguns momentos de louvor com a igreja, e nós celebraremos a ceia também. A ceia, irmãos, é sempre o último domingo. Hoje calhou com uma emenda de feriado. Muita gente foi viajar, avisou, muita gente mesmo. E alguns irmãos, uma boa parte de irmãos, está com algumas dificuldades de saúde. Mas a gente faz a ceia domingo que vem. Quem não pôde estar aqui hoje participa também. Ok? Senhor, agradecemos a Ti
por essa oportunidade que nós temos de, reunidos como igreja, te glorificarmos, te exaltarmos e bendizermos o teu nome. Nossa oração, Senhor, é sempre a mesma. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor, recebe as nossas vidas no teu altar. Nós precisamos, ó Pai, do toque do teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, da tua graça sobre nós. Então derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua bênção. Fala, Senhor Deus, a cada coração aqui, neste momento, e que nós possamos, Senhor Deus, abrindo, Senhor Deus, a nossa mente, abrindo o nosso coração, louvarmos a Ti, Senhor Deus, de toda a nossa alma, com todo o nosso interior, com toda a nossa força. Lembrando sempre que só o Senhor Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração da sua igreja, do seu povo. Então recebe agora essa adoração, esse louvor, nós pedimos e agradecemos neste nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Boa noite, como vocês estão? Hoje nós vamos meditar, quem acompanhou aí no Instagram, no Telegram da igreja, nós vamos falar sobre um tema muito controverso. E eu vou explicar por que controverso. A gente vai falar sobre amor, o amor de Deus. E é um tema controverso porque tem muita gente que tem medo de pregar, de falar sobre esse tema, porque as pessoas entendem que quando a gente fala sobre o amor de Deus, nós estamos falando sobre e aí existem algumas pessoas liberais que vão por esse caminho mesmo, mas que a gente fala sobre o amor de Deus de uma perspectiva de que a gente pode fazer o que nós quisermos da nossa vida, sem consequência, sem pensar de fato em uma conduta cristã, né? Por assim dizer, vou usar esse termo, conduta cristã. Mas o amor de Deus, ele está na base do cristianismo, né? Nós não existiria o evangelho, a religião, digamos assim, cristianismo, se não fosse o amor de Deus. E para falar sobre amor, eu quero começar fazendo uma pequena reflexão aqui dentro do que a gente vai falar. Hoje a gente está na era do coaching, né? A era das pessoas que, trabalham ou fazem palestras motivacionais, e essas pessoas falam sobre diversos temas. Então, falam sobre saúde financeira, falam sobre estilo de vida, e o coaching é isso. O coaching é uma palavra para te trazer para cima, para te trazer para a vida, para te dar conselhos, para te indicar caminhos, fazer você refletir sobre a sua vida, sobre os seus atos. E outro dia eu estava vendo um desses coachings falar, um coaching até evangélico, e ele falava sobre amor. E ele estava falando uma coisa que a gente ouve muito. O amor, muitas pessoas enfatizam que o amor, ele não é um sentimento. Quando a gente fala de amor, a gente fala de sentimento, né? Quando a pessoa está apaixonada, ela sente aqui dentro alguma coisinha na barriga, né? Todo mundo já se apaixonou, eu acho, já sentiu o que é paixão, o que é amor. Uma vez na vida, pelo menos, a gente já sentiu isso. E isso que a gente chama de amor, que os filmes mostram amor, né?
O amor é uma escolha. Então, o amor ele é expressado no dia a dia, na escolha que a gente faz, no caso de um casal, né? Vamos usar um casal como exemplo. Na escolha que aquele casal faz um pelo outro, né? Aquelas pessoas fazem uma pela outra todos os dias. E é essa escolha que vence as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde, né? Dificuldades físicas, enfim, e outras coisas, dificuldade com os filhos, com a família um do outro. Você escolhe novamente aquela pessoa todos os dias. E chega um momento da vida a dois que aquela coisinha que se sentia aqui, ela de uma certa maneira passa. Mas fica a escolha. E isso é o amor de fato. É você escolher estar com aquela pessoa amanhã, e depois de amanhã, e depois. E quando a gente fala de amor nessa forma, por mais que seja bonito, nós vermos um casal que está junto há muito tempo, pessoas que de fato se amam, se respeitam, etc. Isso ainda é um aspecto de amor deficitário. Deficitário não, deficiente. Isso é um amor que não é expressado na sua plenitude. E por que não é expressado na sua plenitude? Você fala, poxa, Ítalo, mas eu conheço o casal de velhinhos, os meus avós, os meus pais, eles se amam, eles se respeitam, a gente enxerga amor neles, a gente quer aquele exemplo para a nossa vida, a gente quer seguir esse exemplo. É verdade, mas ainda assim, ainda que seja o mais perfeito dos amores, digamos assim, a mais perfeita expressão de amor humano, ela ainda é falha, justamente porque ela é humana. A real expressão de amor, ela não pode ser vista ou tocada ou sentida. Nós podemos nos aproximar bastante disso, mas nós só podemos enxergar o amor verdadeiro quando nós olhamos para a relação que Deus tem com a humanidade. Aí está o amor verdadeiro, que tem características do nosso amor que nós expressamos, que é falho, porque nós somos humanos e tudo que nós fazemos, de uma certa maneira, é falho. Né? Nada é perfeito, a nossa vida não é perfeita, nós não somos perfeitos, o nosso mundo não é perfeito. Existem catástrofes, existem pestes, existem doenças. E as pessoas falam, onde está o Deus amoroso dos crentes, dos cristãos, que permite que essas coisas aconteçam? Não, Deus ele é amoroso, ele é a expressão mais bela e mais real do amor. Agora, ele é a expressão mais real, mais plena de amor em um mundo imperfeito. Então, em meio às catástrofes desse mundo, em meio às relações humanas falhas, que nós olhamos e nós vemos, nossa, a sociedade ela está indo de mal a pior. Existem guerras, existem mortes, etc. Ainda assim, nessas situações horríveis, existe a fagulha da perfeição, do amor de Deus, que pode ser vista. Então, as pessoas falam, poxa, mas como que esse Deus perfeito, amoroso, permite que essas coisas aconteçam? Uma vez eu estava conversando com um capelão, e ele, na verdade, isso aconteceu em duas ocasiões diferentes, né? Uma eu escutei uma história, e a outra foi conversando com esse capelão. Sobre aquele desastre que aconteceu em Minas Gerais um tempo atrás, acho que uns 3 anos, da barragem que estourou em Mariana, poluiu o rio, devastou lá uma parte da cidade. Tem gente que ainda não foi, está lá no meio dos escombros até hoje, né? Esqueletos que ficaram lá. E alguém comentou com essa pessoa, onde eu vejo Deus aí? O Deus de vocês é um Deus mau, porque é um Deus que permitiu que a ganância daqueles homens lá, é uma pessoa que tem uma visão ideológica, política, etc. Mas usou essa expressão, aqueles homens gananciosos que são donos daquela empresa, que administra aquela barragem, esse seu Deus permitiu que aqueles homens fizessem esse mal para toda essa comunidade, para o meio ambiente, porque poluiu o rio, matou peixes, matou outras espécies. Onde você vê Deus aí? E esse capelão falou para ele, é uma catástrofe, é uma coisa horrível, mas eu vejo Deus aí. Eu vejo Deus nos capelães que estavam lavando as roupas dos bombeiros todos os dias, para que esses bombeiros pudessem no dia seguinte ter roupa limpa para poder ir lá socorrer as pessoas que morreram naquele desastre. Eu vi Deus nos bombeiros que estavam lá,
Ah, mas eles são pagos, é a profissão deles. É, mas eu vejo Deus neles. Eu vi Deus em cristãos. Aí ele falou, sejam católicos, sejam evangélicos, que estavam confortando as famílias, estavam arrecadando alimentos, estavam arrecadando cobertores, roupas, etc. Então, até nas catástrofes, nós vemos expressões do amor de Deus. O outro caso foi na queda daquelas torres dos Estados Unidos, as torres gêmeas, né, o World Trade Center. Também foi um caso similar. Talvez ele tenha até copiado o exemplo. Se não me engano, foi Billy Graham que falou. Você está falando que você não vê Deus aí, porque houve essa catástrofe, muitas pessoas morreram, mas existem outras pessoas que estão lá salvando, estão entrando embaixo dos escombros. Então sim, nós podemos ver Deus nas coisas. E Deus não deixa de ser amoroso, porque o ser humano, com o seu pecado, que aí sim, a ganância é um pecado, e a ganância gera desequilíbrio, gera irresponsabilidade, é parte do egoísmo também, daquelas pessoas lá, permitiu que aquela barragem explodisse e rejeitos matassem outros. Sim, esse é o problema do ser humano. Ele é pecador, ele é ganancioso, ele se ira e tira a vida do outro por causa de nada. Ele é ciumento, ele é invejoso, então ele faz o mal para outra pessoa porque ele deseja aquilo que aquela pessoa tem. E isso não é culpa de Deus. Isso é a natureza pecaminosa do ser humano. E isso é o mal que nós temos que combater dia a dia. E é um paradoxo, porque é um mal que nós temos que combater e nós não conseguimos combater por nós mesmos. É Deus quem nos auxilia, é Jesus Cristo com a sua obra de amor que nos redime e nos ajuda a vencermos essa maldade que há em nós, que gera efeitos nesse mundo, como, por exemplo, o efeito de uma barragem que estoura e mata pessoas pela ganância de uns, pela irresponsabilidade de outros, etc, etc. Então, eu estou falando tudo isso para trazer exemplos cotidianos de formas, expressões de amor que nós temos, que são falhas, mas são cópias, digamos assim, já tirou aquela Xerox que sai toda falhada? É tipo isso, de um amor maior, um amor que nós conseguimos enxergar, nós podemos reconhecer, que é o amor de Deus por nós. E eu peguei um texto que fala exatamente sobre amor, para falar sobre o amor de Deus pela humanidade. Eu vou pedir para abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. Pedi para abrir aqui no telão, né? Desculpa. Nesse texto, o apóstolo ele elenca várias formas de amor e fala sobre, né? Eu fiz meio que uma análise desse texto, dividi ele em 4 partes. Eu vou tentar abordar essas 4 partes de uma maneira bem rápida aqui. Ele fala sobre vários tipos de amor. E é claro, é um ser humano escrevendo. Então, ele tenta colocar ali na ponta da pena dele, naquela época se escrevia com pena, né? Na ponta da pena dele, o que ele define como amor de Deus. E o que esse amor produz em nós, o que é a expressão desse amor de fato, e outras coisas que nós vamos trabalhar. Então, como eu estava dizendo, essas expressões de amor que nós vemos, nada mais são do que uma centelha, uma fagulha do amor de Deus em nós. Então, quando esse capelão falou, eu vi o amor de Deus naquelas pessoas que estavam lavando as roupas dos que estavam socorrendo, que estavam ali confortando essas pessoas, inclusive, porque eles viam muita coisa horrível, né? Isso é uma centelha do amor divino em nós, do amor de Deus por nós. E lá em Gênesis fala que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E é claro que não é que Deus tenha essa fisionomia que nós temos, né? De cabeça, tronco, membros. Mas é a imagem e semelhança moral, de saber o que é certo e o que é errado, mesmo que tenha o livre-arbítrio para escolher o errado. Então é essa a centelha divina que nós temos dentro de nós, que nos faz imagem e semelhança de Deus. E mesmo com as nossas limitações humanas, nós somos capazes de colocar para fora, de mostrar ao mundo um pouco disso que nós carregamos dentro de nós, que desde a nossa criação, né?
Foi Deus quem nos criou dessa forma. E mesmo nós, aqui eu vou ler um pedacinho do que eu escrevi. Somente Deus é perfeito em amor. E assim como nós dizemos uns aos outros que o amor é uma opção, Deus também fez uma opção. A opção de Deus foi por nós. Então, quando nós falamos de uma expressão de amor humana falha, de um casal que opta, escolhe estar ao lado um do outro, dia a dia, nós falamos isso é amor, nós também podemos olhar para Deus e falar, Deus fez uma opção, Deus faz uma opção. E a opção de Deus é por nós. Um casal opta um pelo outro todo dia. E a gente fala, puxa, esse casal está junto há 50, 40, 30 anos, vencendo os desafios juntos. Isso é amor. Eles estão optando um pelo outro. Eles escolheram viver uma vida juntos. Deus fez o mesmo conosco, por nós. Deus optou por nós um dia e Ele opta pelo nosso coração por nós todos os dias. Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, a gente tem um pouco, o apóstolo ele tenta expressar um pouco desse amor, dessa opção que Deus faz por nós, diariamente. Também é uma opção diária, também é uma opção sempre. Deus sempre está optando por nós. Desde o início, Deus optou por nós. E eu dividi, como eu falei, em 4 partes. Dos versículos, vamos ler inteiro, eu vou ler inteiro, e aí depois eu vou rapidamente fazer essa divisão. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Esse primeiro bloco, nós vemos o que aí? Nós vemos o apóstolo dando alguns exemplos de amor. Então ele fala assim, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, no lugar de outra pessoa, no caso, nada disso me valerá. Aí ele está expressando o quê? Quando nós vemos alguém promover um ato de caridade, a pessoa vai dar comida para um pobre, dá dinheiro para um pobre, ajuda uma instituição, a gente pode falar que essa atitude é uma atitude de caridade, uma atitude de amor. Podemos falar? Quando a pessoa trabalha com filantropia, existem muitas pessoas com dinheiro que trabalham com filantropia, montam ONGs, montam fundações, e através desses organismos, elas ajudam pessoas que precisam, pobres, etc. Isso é um ato de caridade? Isso é um ato de amor? A gente pode concordar com isso? Claro que podemos. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Então, por que ainda que eu possua bens, dê aos pobres, ou que eu entregue minha vida no lugar de alguém, se não tiver amor, nada disso me valerá? O que isso quer dizer? Nesse primeiro bloco, desses 3 versículos iniciais, o que o apóstolo está dizendo é que a boa ação feita por ela mesma ainda não é plena de amor, não alcança a intencionalidade que ela quer. O dinheiro dado ao pobre, a comida dada a alguém, sem algo que motive isso, é uma ação boa, é uma ação que nós devemos apoiar, mas ainda assim é uma ação incompleta. Porque se não houver amor, de nada vale. E o que é o amor? O amor é essa opção que nós estávamos falando. Nós vamos falar sobre a opção que Deus faz por nós daqui a pouco. Mas agora nós estamos falando da opção que nós fazemos por Deus. A igreja está neste mundo para fazer as coisas, não por fazer. Nós não viemos até aqui, cantamos e tocamos por cantar, por tocar, para que pareça um show, já que tem luz, etc. Não, isso é muito bom. Isso é um ambiente que nós construímos para o nosso aconchego, para nos ajudar na nossa intencionalidade, no nosso louvor a Deus, louvor de agradecimento, porque nós estamos vivos, porque nós temos família, etc, etc, etc. A gente pode elencar uma série de agradecimentos. Mas a atitude feita
sem sem o entendimento de que aquilo está sendo feito por alguém maior, por algo maior, por Deus, ela ainda é uma atitude incompleta. Então, ainda que eu dê tudo aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado por outro, se não houver amor, se não houver Deus ali, é uma atitude boa. A gente não pode falar que é uma atitude ruim. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas é uma atitude incompleta. Então é disso que se trata esse primeiro bloco, onde o autor está explicando que nós, a igreja, não fazemos as coisas simplesmente por fazer. Nós temos que fazer as coisas mostrando ao mundo aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, aquilo que nos leva a fazer o que nós estamos fazendo. E isso não é só, eu usei o exemplo da igreja aqui, que nós viemos aqui, mas não é só aqui. Isso é no nosso dia a dia. Isso é o cotidiano do cristão. O cotidiano do cristão é: eu não faço as coisas por fazer. Há algo que me move a tomar as ações que eu tomo, a fazer as coisas da forma que eu faço. E é isso que muitas vezes o mundo acaba não entendendo. Porque o mundo ainda não entendeu o amor de Deus. O mundo, né, outras pessoas. E é esse o nosso desafio. Mostrar para essas pessoas que, olha, o cristão, ele não é melhor do que ninguém, ele não é mais especial. Nós só entendemos que, ainda que nós dessemos tudo aos pobres, ainda que nós nos entregássemos no lugar de um povo, por exemplo, como o povo ucraniano, que está sofrendo bombardeio, ou de um outro povo que é perseguido, sem o amor, sem aquilo que nos move, sem aquilo que nos leva a fazer as coisas, de nada adiantaria. Seria ainda uma ação imperfeita. E por que nós temos isso em mente? Porque nós compreendemos a justificação em Cristo. Nós entendemos que nós, como eu falei, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão falhos quanto outras pessoas. Mas nós só fazemos o que fazemos porque nós entendemos o valor da obra de Jesus na cruz e nós nos deparamos com a nossa pequenez. Nós enxergamos quem nós realmente somos. E por isso nós fazemos as coisas. E isso é o que nos move. É o amor a Deus, é a gratidão a Deus. É o retorno, é para o que eu existo. Eu existo para servir a Deus. No meu trabalho, em casa com a minha família, educando meus filhos, cuidando dos meus pais, enfim, em tudo, ajudando numa catástrofe, em tudo eu tenho que mostrar a intencionalidade, aquilo que me move, que me leva a produzir aquele fruto. Fruto de amor, de caridade, né? Vamos continuar para o 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, né? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui nós falamos do amor de Deus por nós. O que é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? É o amor que Jesus tem por nós. A obra de Jesus na cruz é uma obra que sofre todo dia conosco o que nós sofremos. Que crê, que tem esperança, que gera em nós esperança, sim, da vida após a morte, mas no nosso dia a dia entende a nossa esperança, aquilo por que nós esperamos, que nos ajuda a suportar todas as coisas, porque o amor, ele é uma pessoa. O amor é Jesus Cristo, na figura do Espírito Santo, conosco dia a dia, nos ajudando, nos dando força no nosso sofrimento, naquilo que nós precisamos suportar. E muitas vezes, só de fato, com uma base muito forte como do Evangelho, como do Espírito Santo, nós podemos suportar muitas situações das nossas vidas. E tudo espera, tudo crê. Tem coisas na nossa vida que não acontecem de um dia para o outro. Necessita do quê? De espera. E quando nós olhamos para Jesus, nós temos uma companhia pessoal todo dia conosco, que vai nos ajudar com o sofrimento, com a crença, com a espera,
que vai nos ajudar a suportar aquilo que nós precisamos suportar. Então, esse segundo bloco, o apóstolo faz o quê? Ele nos mostra, olha, um pouquinho do que é o amor de Jesus por nós. É o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Volta um pouquinho para mim, por favor, aí. É um amor que não se alegra com injustiça, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Por quê? Porque Cristo entende as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Não é o amor humano. O amor humano, muitas vezes, cria inveja, tem ciúme, é orgulho, né? É orgulhoso. O amor de Cristo não. É um amor que entende as nossas falhas, que perdoa os nossos pecados. É um amor que nós não podemos nem mensurar. E como eu falei, Cristo ressuscitou e Ele deixou o Espírito Santo, quando Ele é assunto aos céus, Ele deixa o Espírito Santo conosco. E qual é um dos papéis do Espírito Santo? Consolador. É o que vai nos ajudar com esse amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E até, né, me surgiu agora aqui, o amor que não se alegra com injustiça. Qual é o amor ao próximo que Cristo fala na Bíblia? É aquilo, ele até fala isso num trecho do Evangelho em Mateus, que eu não me recordo onde está. Mas ele fala assim: não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você mesmo. O amor que não se alegra com a injustiça, não se alegra com o mal do outro, que é o amor fraternal da igreja, o amor dos irmãos, que se ajudam, que se alegram com a verdade. Por quê? Porque todos nós conhecemos a verdade, nós ficamos alegres quando nós vemos outras pessoas conhecendo a verdade, outras pessoas crescendo na fé. Nós não nos alegramos quando nós vemos alguém com alguma dificuldade. Tá vendo aquele irmão? Eu sabia que hora ou outra ele ia escorregar, ia cair. Você viu? Eu sabia que não ia durar muito, aquele ali. Esse não é o amor de Cristo. Esse é um amor falho. Não é a expressão do amor espelhada em Cristo. Então, esse tipo de atitude não deve prevalecer no meio da igreja. Muito pelo contrário. É a atitude do amor que se alegra com a justiça, que se alegra ao ver o outro progredindo. Então, além de ser um espelho, esse trecho, além dele ser um espelho do amor de Cristo por nós, ele é um espelho que reflete em nós para o próximo também. E mostra como nós devemos lidar com as pessoas, e sobretudo com os irmãos na fé. Caminhando um pouquinho mais para o 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Nesse terceiro bloco, ele fala do que realmente importa. A nossa fé é o nosso íntimo interligado a Deus. É Deus quem nos conhece com as nossas imperfeições e as nossas dificuldades. Então, tudo isso que ele elenca não é ruim, é muito bom. A profecia, a visão, as mensagens espirituais, que é até o que a gente está fazendo aqui agora. Isso tudo é muito bom, mas isso tudo ainda assim é imperfeito. E um dia desaparecerá. Por que é imperfeito? Porque isso tudo é instrumentalizado por nós, é feito por nós, a partir de nós. Mas aquilo que é perfeito não desaparecerá. Então, às vezes, as pessoas, isso não é um problema, mas às vezes as pessoas elas estão esperando muito, né, irem até uma igreja, uma reunião, alguma coisa, e esperarem que alguém lhes fale: olha, eu vejo na tua vida isso. Olha, da parte de Deus é dito isso para você. Uma profecia, uma visão, etc. Nada disso é ruim, como o próprio apóstolo fala aí nesse trecho. Só que aquilo que é perfeito e não desaparece é encontrado por nós dia a dia no nosso íntimo com Deus. Quando nós entramos no nosso quarto e falamos com o Pai que nos vê em secreto, como Cristo nos disse que nós temos que fazer. Porque ali está o que é perfeito, não perece, não desaparece. O que é imperfeito desaparece, passará. Às vezes pode ser que é da parte de Deus, etc. Mas
onde nós temos contato com Deus, de fato, é no nosso íntimo, que é onde Deus conhece exatamente as nossas falhas, os nossos problemas, onde nós nos abrimos com Deus e mostramos para Ele exatamente quem nós somos. É aí que a nossa fé, ela é testada, ela é provada. É aí que nós crescemos espiritualmente. É aí que nós nos desenvolvemos na nossa intimidade com Deus. E o nosso amor, ele vai se tornando o quê? Um amor cada vez mais perfeito, mais parecido com o amor de Cristo por nós. E isso reflete em nós e se espalha ao nosso redor. E aí nós conseguimos transmitir esse amor para outras pessoas. Nós conseguimos irradiar esse amor. Nós podemos manifestar esse amor às pessoas que estão ao nosso redor. Passa para o 11, por favor. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E como eu estava falando, aqui é uma reafirmação, nós conhecemos a Deus na medida do nosso contato íntimo com Ele cresce. Então, a fé, a esperança e o amor. É esse contato íntimo com Deus que nos fortalece a fé e nos dá mais esperança com relação ao nosso futuro, ao porvir, a recompensa que nós temos na medida em que Jesus morreu por nós e nos garante a vida eterna. Eu queria ler um trecho aqui desse livro. Eu trouxe um livro do Tim Keller chamado A Igreja Centrada. E eu queria ler um trecho dele que eu achei muito interessante quando eu estava lendo essa semana. Quando o Evangelho, firmado em nosso coração, acaba com a necessidade nascida do pecado, ele destrói as forças interiores que dirigem o comportamento do pecador. Não temos de mentir, pois nossa reputação não nos é tão importante. Não temos de reagir com violência contra os oponentes, porque ninguém pode tocar em nosso tesouro verdadeiro. O Evangelho destrói tanto o orgulho quanto o medo que alimenta a mudança do comportamento pelo moralismo. O Evangelho acaba com o orgulho, pois nos mostra que estamos tão perdidos que Jesus teve de morrer por nós. E acaba com o medo, pois nos mostra que nada que possamos fazer esgotará o seu amor por nós. Quando abraçamos com força essas verdades, nosso coração não é meramente refreado, mas é mudado. A inclinação fundamental é transformada. Não nos comportamos mais moralmente só porque nos é proveitoso ou eleva a nossa autoestima. Ao contrário, falamos a verdade e cumprimos as nossas promessas simplesmente por amor àquele que morreu por nós, que cumpriu a sua promessa, apesar do imensurável sofrimento que isso lhe causou. O Evangelho nos leva a agir corretamente, não por nós mesmos, e sim por Deus, por Cristo, pelo desejo de conhecer, de agradar, de amar e de nos assemelharmos àquele que nos salvou. Esse tipo de motivação só pode crescer no coração profundamente tocado pela graça. Portanto, a solução da Bíblia para acabar com a mesquinhez é uma reorientação ao Evangelho e à generosidade de Cristo, que derramou sobre nós a sua riqueza. Não temos de nos preocupar com dinheiro, pois a cruz comprova o cuidado de Deus por nós e nos dá esperança. Da mesma forma, a solução bíblica para um casamento ruim é a reorientação para o amor radical de esposo que Cristo revela no Evangelho. E aí ele continua aqui com esse raciocínio dele. Mas por que eu li esse trecho? Porque o amor de Cristo, na sua escolha por nós, na cruz, na obra da cruz, é o que nos motiva e é o que nos incentiva a
retornar esse amor para Ele e vivermos para Ele de fato. E viver para Cristo, como ele fala aqui nesse trecho, como o próprio apóstolo coloca ali, é reorientar a nossa visão, o nosso modo de vida pelo Evangelho, através do Evangelho, por meio, né, por meio do Evangelho, né? Então, é importante nós sempre estarmos nos conscientizando da obra da cruz, do valor do que Jesus fez por nós. E que tudo o que acontece nas nossas vidas, acontece por um plano maior, um plano divino, que é guiado por Deus, né? Eu estava conversando com alguém na outra semana, e eu não lembro sobre exatamente o que a gente estava conversando, mas eu fiz o seguinte comentário, eu falei, às vezes até quando nós erramos, esses erros, eles fazem parte de um plano superior de Deus que guia as nossas vidas, né? Como as catástrofes também, às vezes acontece uma coisa muito ruim com a gente, mas a partir disso, Deus revela o seu amor por nós. Deus tem o total controle da nossa vida. E o problema é o quê? Que nós enxergamos nesse plano. Deus enxerga nesse plano. Então nós não conseguimos ver lá na frente o porquê nós estamos passando pela situação a qual nós estamos passando. Porque nós estamos enfrentando o problema, tal ou qual o problema, da maneira como nós estamos enfrentando. Mas Deus sabe. E o amor dele por nós, mostrado na cruz, inclusive, é o que nos garante, é o que nos dá segurança, como o Tim Keller fala aqui, de que tudo está cooperando para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E, para encerrar, eu queria falar para eventualmente alguém que esteja nos assistindo e ainda não conheça esse amor, porque às vezes a gente vem aqui, a gente fala, e pode não fazer muito sentido para quem não está familiarizado com o ambiente de igreja, quem ainda não entendeu totalmente o Evangelho a fundo. Mas Deus, ele se fez homem, né? Eu estava também conversando, não lembro se eu gravei no Evangelho essa semana, das nossas reflexões. A visão que nós temos que ter de um Deus que se torna homem é mais ou menos a nossa visão para um cachorro. Por exemplo, de manhã, às vezes eu levanto e eu vou lá limpar o banheirinho do meu cachorro, da minha cachorrinha. Ela não tem condição nenhuma ela não tem noção nenhuma do que ela está fazendo. Ela se acostumou, por instinto, a subir ali naquele tapetinho de plástico e fazer o que ela precisa fazer ali. Ela está condicionada a isso. Ela não pode sair na rua, porque se ela sair na rua, ela atravessa e é atropelada, ou o portão prende ela. Ela é muito, mas muito inferior a mim. Quando eu olho para minha cachorrinha, eu falo, ela não tem condição nenhuma, ela não é páreo para mim. Eu sou muito mais elevado. Então imagina um Deus, imagina essa visão, é a visão mais ou menos de um Deus que pega a sua divindade, a sua perfeição e escolhe virar criatura, escolhe virar um ser humano. Um ser humano que é sujeito à velhice, sujeito à dor, sujeito a necessidades físicas de qualquer natureza, que se sobe uma escada correndo se cansa. Às vezes é uma coisa que não entra na nossa cabeça, mas quando a gente faz uma comparação como essa, a gente começa a entender mais ou menos. Puxa, se eu fosse igual um cachorro, condicionado a fazer uma coisa, eu não consigo nem limpar a sujeira que eu mesmo faço, porque ela não consegue limpar o banheirinho dela. Eu que levanto lá de manhã e lavo tudo direitinho para ela poder ir mais tarde e usar de novo. Senão vai ficando imprestável. Essa é mais ou menos a altura de Deus para a nossa altura. De uma maneira assim, uma comparação bem boba. E aí, de repente, esse Deus, ele escolhe olhar para a sua criação e falar, poxa, esses seres aqui, eles não estão entendendo o que é a vida. Eles estão vivendo para o seu prazer, para a sua ilusão de uma vida perfeita. Criam ídolos para si. Então, o ídolo do dinheiro. A pessoa vem para esse mundo aqui para acumular o máximo de riqueza possível, de qualquer maneira que ela puder, e ela
passa por esse mundo e acabou a vida dela. E ela acumulou riqueza, ou pisou nos outros para ganhar dinheiro. Ou a pessoa vem, passa por esse mundo, achando que o ídolo do coração dela é o divertimento. Ela precisa estar sempre distraída, com festa, com bebedeira, trazendo, inclusive, situações ruins para si própria, acabando com o seu próprio corpo, com a sua saúde, etc. Então, é necessário uma reorganização, porque o ser humano ele está vivendo como uma pessoa que, imagina um zumbi, que ele fica aqui assim, tentando andar e não consegue. Ele não passa daqui, ele não entende que ele não vai passar. Ele não tem a noção de que tem que fazer assim e assim, para ele poder ir para lá. Deus vem ao mundo para fazer mais ou menos isso, para reorientar a nossa caminhada e falar, você é imperfeito. Você, às vezes, não tem nem condição de fazer a própria escolha, a própria melhor escolha por você. Mas eu vou até aí. E eu vou me entregar no seu lugar. E toda vez que você olhar para mim e me reconhecer como Deus, como Senhor, Salvador da sua vida, como aquele que é perfeito, perfeito não é o dinheiro, o ídolo do seu coração. Perfeito não é a vida, enfim, de festa ou qualquer outra coisa. Perfeito não é a sua família. Perfeita não é a sua religião. Perfeito sou eu. Perfeito sou eu que estou dando a vida no seu lugar. Toda vez que você olhar para mim e me reconhecer como aquele que pode te salvar, você entrará comigo, você estará comigo, você estará não só comigo na eternidade, você estará ajudando a plantar um legado. Esse legado nós chamamos de igreja. Tudo que vem sendo feito na história da humanidade, pela igreja, pelo ajuntamento daquelas pessoas que reconhecem a sua imperfeição, mas agem através do amor perfeito, transformam a sua perfeição em atos de perfeição por amor a Deus. E criaram hospitais, criaram asilos, como eu sempre falo até. É mais ou menos essa a lógica do amor de Deus por nós. O amor que tudo espera, o amor que tudo crê, o amor que sofre. E é esse Deus que caminha lado a lado com as pessoas nos seus momentos de solidão, de sofrimento. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão correndo atrás do vento, literalmente, vivem uma vida desordenada, completamente desordenada, e a gente não consegue estar com essa pessoa 24 horas por dia. Mas Jesus consegue, o Espírito Santo está ali. E a gente não sabe como essa pessoa é, às vezes, sozinha, solitária, ansiosa, sofre com ansiedade, com angústia. E só a caminhada com Cristo pode preencher essa angústia dessa pessoa. Pode fechar essa lacuna que faz com que ela crie outros ídolos para si. Então não é que nós sejamos perfeitos. Olha, a vida com Jesus é uma vida perfeita. Não, não é. É uma vida onde você entende que, como aqui até o Tim Keller fala num pedaço desse texto, eu entendo que eu obedeço a Deus, eu entendo que eu faço certas coisas em obediência a Deus, por gratidão a Ele, por amor a Ele, por amor à obra que Ele fez na cruz e de onde Ele me tirou, de onde eu poderia estar hoje. E aí com isso, a gente derruba o comportamento moralista das pessoas que, infelizmente, estão muitas vezes dentro das igrejas, olhando para os outros e falando, olha, você não pode fazer isso, crente não faz isso. Não, não é que crente não pode fazer isso. Eu não faço porque a minha opção é por agradar a Deus. A minha opção é em agradecimento a Ele, pelo valor do que Ele fez por mim, eu obedeço. Por amor do que Ele fez por mim, eu entendo que eu preciso matar dentro de mim o egoísmo. O egoísmo que, como eu falei no começo, gera catástrofe, gera cisânia, gera separação. O orgulho, que é o começo de todos os pecados, o principal dos pecados. A gente tem até uma aula no YouTube sobre isso. Então, eu começo a matar essas coisas dentro de mim, não por mim mesmo, com a ajuda de Cristo. Porque eu vou enxergando que não é pelo moralismo, pelo simplesmente não pode fazer. Porque isso afasta as pessoas. Mas é porque eu faço porque eu sou agradecido a Jesus, a Deus. Porque o Evangelho me reorienta. E quando eu estava aqui assim, batendo a cabeça, Jesus veio e me reorientou pelo Evangelho.
E eu entendi por qual caminho eu preciso andar, quem eu tenho que imitar, que eu tenho alguém para seguir, que sim, eu estou nesse mundo para deixar um legado, para escrever uma história. E tudo isso só é feito, só é conseguido através, do amor de Deus por nós. E eu trouxe esse lápis aqui para encerrar de propósito. Ele é um lápis que ele tem uma borracha numa ponta e o lápis na outra, o grafite na outra. E isso aqui é como Deus na nossa vida. Eu faço leitura fazendo anotação, até marcado aqui um monte de página. E dentro dessas anotações eu vou grifando o que eu acho mais importante para que, se um dia eu precisar revisitar, fique mais fácil. E o que eu faço com esse lápis aqui? Eu escrevo, eu rabisco, eu marco. E quando eu erro, o que eu faço com a borracha? Eu apago aquilo que eu não quero me lembrar mais. Isso aqui eu não preciso me lembrar, então eu apago. Deus é como esse lápis. Quando Deus entra na nossa vida, Ele usa a borracha para apagar tudo que ficou para trás. Para apagar em nós as nossas falhas, os nossos erros. Por isso que o Evangelho não é moralista. Porque o moralista, ele sente remorso pelo erro dele. Eu errei, eu pequei, e o cara fica sempre naquela. Eu errei, eu pequei, então eu tenho que seguir essas regras comportamentais para alcançar outras pessoas. Eu preciso seguir essas regras. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é assim, Deus passou uma borracha em tudo que ficou. Deus está construindo caminhos novos para você. Ele está apontando a direção, te reorientando. E aí sim ele entra com a parte do lápis, que é onde ele vai escrevendo uma nova história para você. Ele vai desenhando um novo caminho para você trilhar. E esse caminho, esse Deus que faz isso conosco, esse caminho é o Evangelho. E esse Deus que faz isso conosco é um Deus que atua com amor. Quer dizer que o amor, ele não precisa de obediência? É claro que precisa. Como eu estava dizendo, mas não é a obediência pela obediência em si, como os judeus estavam antes de Jesus chegar. Jesus chega a esse mundo aqui, e os hipócritas ficavam falando, você não respeita o sábado, você se senta lá com o cobrador de impostos, com a prostituta. Isso todas são coisas condenadas pela nossa lei. E Jesus faz o quê? Reorienta aquelas pessoas. Eles não dão ouvido, mas outros dão. Mas Jesus vem para o quê? Filho, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para te mostrar o seguinte, não é a lei pela lei, não é a obediência pela obediência, mas é a obediência porque eu entendo que Jesus faz, a obra dele está disponível. Jesus faz uma obra tão grande na nossa vida, o que ele fez por nós tem um valor tão grande, que nós optamos, por amor a ele, em resposta ao amor dele, por amor a ele, nós optamos em obedecer, em procurar saber mais desse Jesus, desse Evangelho, e procurar caminhar com ele, não só de ouvir falar. Eu ouvi falar lá que Jesus salva. Falaram na igreja, lá uma vez eu fui na igreja. Não, é viver de caminhar com ele, de todas as noites, fechar a porta do quarto e no secreto, no íntimo, abrir o coração para ele. Como eu estava falando dos coachings no começo, o coaching, tem muita gente com ansiedade que procura várias ferramentas, entre elas o coaching para se curar, etc. Mas aquilo que muitas vezes falta nas pessoas é justamente a segurança, a base que só o Evangelho dá, que só Jesus Cristo pode nos trazer. Amém?